me rir. Fala, gente boa! Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa aqui no Estúdio Desenvolve, em Fernandópolis. E hoje eu vou receber uma queridíssima Elissandra, diretora educacional na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e traz para Fernandópolis um bate-papo interessante sobre formação de líderes na educação de base, na educação como um todo. E é um assunto bacana para professores, alunos, pais e mães que têm interesse em saber como formar um bom líder, por exemplo. Então, Elissandra, faça você também as suas apresentações, por gentileza. Olá, Antônio. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Essa descoberta desse espaço maravilhoso, de pessoas maravilhosas por trás disso, né? Co-criando todo momento. E eu estou em São Paulo há 11 anos. Trabalho atualmente como diretora de educação na SBGC, né? E eu tenho aquele formato, aquela visão que, sendo pequena ou grande a empresa, todo mundo está correndo atrás do prejuízo. E pós esse cenário, pandemia, a coisa ficou mais caótica, as mudanças estão acontecendo com muita velocidade e Sim. Nós percebemos que não estamos preparados. Eu tive que aprender muita coisa, conheço muitas pessoas que eu achava assim, olha, eu sou expert e tudo, tiveram que se readaptar, reiniciar, de repente desfazer do seu negócio, reiniciar do zero, e é o cenário que nós estamos vivendo hoje e que, infelizmente, nós temos que nos preparar para o futuro. Vai ser assim, né? Nós estamos, como se diz, passamos do mundo VUCA para o BENE, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que eu quero dizer? Eu vejo muitas empresas correndo atrás do prejuízo. Então, quando elas chegam à SBGC, né, que nós trabalhamos com gestão do conhecimento, inovação, tecnologias que apoiam o negócio, porque gestão do conhecimento é o quê? Uma atividade meio. Ela apoia o negócio, a comunicação com o seu ambiente, facilitadores. Então, ela melhora o quê? A execução desse negócio. Diminui erros, diminui atrasos. E aí, olhando, que eu lido, eu sei uma noção, nós trabalhamos com Embraer, Sabesp, Metrô, fizemos projetos para eletronuclear. Legal. São grandes empresários, também tem aquelas pessoas que estão iniciando, pequenos empresários. E qual que é a dor? Sempre correndo atrás do prejuízo. Ter que fazer uma mudança para ontem, ter que adquirir uma ferramenta para ontem, nunca assim programado, nunca planejado. E eu participei de alguns projetos na área de educação, porque por mais que gestão do conhecimento fala também de educação, formar as pessoas para o desafio, para as novas tecnologias, para novas frentes, eu vejo que essa formação tem que dar um passo atrás. Tem que iniciar nos nossos filhos, nas nossas crianças, para prepará-las para este futuro incerto. Então, nossa, que adianta eu vou formar um gestor em 2 dias, em 2 cursos? Eu vou me tornar resiliente, acordar hoje e falar assim, nossa, hoje eu vou ser um líder resiliente, empático, motivador. Eu consigo ter esse tipo de coisa? Eu consigo fazer esse milagre? Com isso, difícil. Só querendo ser, acreditando? Não, não é assim. Então, eu creio que a educação tem papel fundamental na formação desses líderes, na formação dos profissionais visionários, proativos do mercado. E isso tem que começar na infância. E por mais que os educadores, os donos de escola, que realmente é um negócio, né? Eu sei que tem lindas missões, visões aí escritas, né? Eu pesquisei mais de 50 estabelecimentos. E é uma empresa que lida ali com um dos principais ativos que existe, né? Que são nossos filhos. Os nossos jovens. Os nossos jovens, São os futuros profissionais do país, ou que vão ser exportados para fora, ou vão atuar aqui dentro, não é verdade? Sim. São os nossos protagonistas. Total. Então, é linda a missão, a visão, os valores, é uma poesia. A gente até discutiu sobre isso, falando sobre isso, né? É uma poesia. Mas no final do fritar dos ovos, é um negócio. E ele vê isso como um investimento, porque ele se preocupa mais com a rematrícula, em segurar o aluno outro ano, em números de aprovados vestibular, mas você tem uma responsabilidade social. Na verdade, quando a gente fala de negócio, a gente fala que ele tem uma treta para resolver, um problema para resolver ali, né? E não necessariamente o problema que ele tem que resolver é aprovar alunos no vestibular. Eu acho que esse que é o ponto, né? Pra gente dar um start, um pontapé logo. Acho que é o problema ali, a questão, o que ele resolve é formar cidadão, perfeito? Formar pessoas que preparadas. São ativas na sociedade, enfim. Então, assim, pode segurar essa bomba aí e tocar. Ou não, você mexe na zona de conforto. Na zona de conforto do aluno que está ali acostumado com o sistema, na zona de conforto da escola que acha que tem que investir,
Mas esse investimento, ele retorna tão rápido para a escola, porque uma das maiores vantagens dessas metodologias ativas de aprendizagem... Isso que eu ia falar, a gente está falando de investimento. Metodologias ativas de aprendizagem, você vai ganhar com um professor que vai se sentir mais seguro na sala de aula, que os nossos alunos são digitais e há um abismo digital entre professor e aluno. Ele sabe... Muita gente aprendeu na marra, né, nessa pandemia. Ele sabe fazer videoaula, ele sabe acessar o Zoom, o Google Meet, isso é tudo? Quais ferramentas a mais você pode usar? E a hora que eu falo de metodologia ativa, eu não estou falando só de ferramentas, de tecnologia, estou falando de método de ensino e de aprendizagem, entendeu? É isso que me chamou mais atenção quando você explicou. E outro, o que é mais gostoso hoje? Os alunos têm que ter paixão por aquilo que estão aprendendo. Você pode continuar com o seu conteúdo, seu conceito natural de sala de aula, seu programa da base curricular aí nacional, mas você pode inspirar projetos, criar discussões em grupo, envolver essas pessoas. Então, para a gente falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, é interessante a gente falar que durante a pandemia, todos nós passamos dificuldades, criamos medos, anseios, né, inseguranças, e aí nós estávamos no quê? Nós estávamos no momento VUCA. Para vocês entenderem, nós da SBGC, e eu faço participo de muitos grupos de pesquisa, sabe? Nós estudamos cenários de profissões, cenários de empresários, novas profissões que vão surgir no futuro. Então, nós fazemos estudos com vários pesquisadores da Unicamp, da USP, o FISCAR, da PUC, da SPN, Uninove, nós temos muitos pesquisadores. E envolvemos também os profissionais que estão de frente. Tem pessoas do Albert Einstein, tem pessoas do Sírio-Libanês, da Embraer, Sabesp, Engenharia Promon. O que toda essa galera tem em comum? Eles querem promover a gestão do risco. Essas pessoas utilizaram na sua rotina de vida, utilizaram nas suas empresas e viram o quão grande isso é. O que isso vai à frente de muitos. Hoje você vê a Embraer, é uma referência mundial na produção de alimentos. Por exemplo, o metrô, a Sabesp, isso é excelência, isso vem emprego todo ano. Com certeza, né? Com certeza. Então, a gestão do conhecimento envolve várias metodologias, lean, de qualidade, inovação e práticas que agilizam a absorção do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento, o registro desse conhecimento. Então, as práticas de metodologia ativa ajudam a integrar isso da escola, a se utilizar, a diminuir o abismo entre professor e aluno, onde o professor se sente mais seguro. E o professor não vai ser mais aquele que na hora que chega na sala de aula, a professora, como o professor, mente facilitador. Ele vai ser o quê? O moderador da sala de aula, ele vai ser o mentor dos alunos. Então, que em algumas exceções o professor, eu sei porque a minha família tem bastante professora, e eles, de certa forma, têm que ser isso aí que você está falando, mas de forma inconsciente ou de forma não proposital, ou realmente não entende formas que ajudem ele a desempenhar um papel interessante dentro da sala de aula. Acho que... tem escolas que estão formando professores em metodologias ativas para desenvolver essas competências e habilidades, mas o meio influencia muito. O meio que nós somos expostos desde a nossa infância, a nossa educação, influencia muito no nosso processo de competências, de habilidades, do que a gente vai, como a gente vai se formar. E há professores que isso está intrínseco nele, já existe, entendeu? Perfeito. Então, essa metodologia a gente chama o aluno da inércia. Mera espectador, para ele ser o quê? O protagonista da sua história. Sim. Das suas escolhas. Seria errado eu dizer que hoje a forma, o método sobrecarrega mais o professor do que qualquer outro ali dentro dos envolvidos ali. Sobrecarrega. Entre pai, aluno, professor e diretor da escola, quem que está mais sobrecarregado hoje? O professor, eu vou ser sincera, sobrecarrega, e as críticas vêm direto para ele, né? Querendo ou não, é o que mais sofre. Então, na hora que você prepara um treinamento, você prepara um professor, eu creio que muito importante, não apenas os professores sendo formados nessas metodologias, mas os coordenadores, porque isso vai ser positivo para desenvolver projetos com a própria escola. Em vez de você tomar uma iniciativa sozinho, você fica igual um outro descabelado lá, você como coordenador ou diretor de uma escola, para desenvolver um projeto nos próximos anos, traga a sua equipe, utilize metodologias ativas, você chega a um resultado muito mais rápido e você vai fazendo e testando, né? Hoje, metodologias ativas, o White, por exemplo, nós escutamos em quê?
O tempo é muito precioso, você não pode mais ficar. A pessoa guardando o sistema, guardando um método, uma forma de trabalhar parado. Então, essas metodologias ágeis e ativas, elas vêm o quê? Você vai aprendendo já com o processo, com o projeto, você já vai pôr na mão, na massa. Ô Elis, seria possível... Existe, então, aí você que é total tua área, né? Existe, então, um projeto, ou vários projetos, um projeto, aí eu vou pedir para você me dar pelo menos um exemplo, que conecta realmente o professor, o aluno e o pai, que consiga envolver de uma forma mais... Porque, assim, que seja menos... Estressante. Isso, porque envolver... A família tem que envolver de qualquer maneira, certo? Mas, então, eu queria que você desse um exemplo, assim, de algum projeto, alguma coisa. Dá um spoiler aí, só para ficar claro o pessoal que está assistindo. Para você ter uma noção, esse ano, o mês de fevereiro inteiro, eu dei aula eu ganhei uma licitação e dei aula para universidades federais, assim, de todo o Brasil, em vários estados. E aí eu perguntei, mas eu sempre gosto das 5 perguntas poderosas, né? O 5W2H, né? Por quê, para quê, onde, qual é a finalidade? Porque eu acho que tudo que você investe, seja um empresário, tem que saber o porquê. Por que você está fazendo isso? Tá. Aí eles dizem que os alunos chegam dentro da universidade com uma facilidade, uma inquietação, muito antenados às tecnologias, e eles têm um abismo muito grande de como reter a atenção, de como envolver mais esse aluno nos projetos, porque você forma aluno para vestibular, beleza, ensino fundamental, médio, infantil, vai para o vestibular. Mas o seu aluno, na hora que ele chega na universidade, é já exposto à metodologia de projetos. Ele vive já projetos dia a dia, entendeu? Socialização. E tá mais próximo à realidade, né? Sim, convivência em equipe. Mas como esse professor mudar a sua postura diante desses alunos que vêm com uma sede de coisas novas? E aproveitar melhor o material que ele já tem. Então, nós falamos da Base Curricular Nacional. Nossa, está muito defasada. Lá fora, já vem usando há muitos anos a metodologia ativa voltada para o método STEAM, que é um método voltado para projeto. O que é o STEAM? É a abreviação das matérias? Ciências, tecnologias, engenharia, artes e matemáticas. Porque ele vai entregar todos os tipos de disciplina para desenvolver projetos. Pode ser para uma comunidade, para a própria universidade, porque tem que estar interligado. A hora que a gente fala de startups, qual que é a metodologia que as startups usam? Ativas. Ele é só TI? É só administrador? A maioria das startups, elas têm a parte de TI, tem advogado, ele tem o administrador, tem a mente criativa por trás disso, desenvolve as ideias. Então, essas universidades já estão voltando para esse tipo de coisa. E já há escolas de ensino médio, fundamental também, já voltada para projetos. Quando a gente fala de projetos, de escolas, é só particular, é ambas? Ambas. Tem que olhar com diferença ou não? Ou dá para colocar, até agora do que a gente está falando, dá para colocar a educação pública e privada junto aí nessa questão? Não, eu acho assim. Como é que é a tua visão? Tem algumas iniciativas de alguns estados em escolas públicas. Inclusive, teve um prêmio agora para as melhores escolas de educação. Aí, todas as escolas premiadas de ensino infantil, fundamental e médio foram as que desenvolviam projetos com metodologias ativas. Então, você vê que já não tem mais espaço para a educação convencional, tradicional. Não existe mais espaço para isso. Eu queria que a galera de Fernandópolis entendesse essa ideia de que a gente tem uma pessoa que em Fernandópolis que está totalmente envolvida com o que há de mais legal de educação no país. É isso? Isso. Para você ter uma noção, essa metodologia nos Estados Unidos é utilizada há 10 anos. Há escolas públicas premiadas nesse novo fórum que teve aí de seleção dos projetos. E eu creio assim, que tudo parte da vontade, da disposição e da mudança de mentalidade, né? Não é só a escola que deve ganhar, o que o seu aluno também vai ganhar. Conta um pouco para mim, como mãe, o que seu filho ganhou na época que você colocou essa metodologia na escola que teu filho estudava? A escola do meu filho ela já tem a certificação Unesco, porque já tem um trabalho que ele estudava em São Paulo diferenciado. E aí nós começamos a fazer projetos de gestão do conhecimento, como o cantinho da solução de conflitos. O maior problema hoje dos gestores, dos líderes, é solucionar conflito. Porque você traz pessoas, conhecimento, com crenças diferentes para um ambiente. Eu acredito que o professor deve estar entendendo isso. Sim. O que é conflito dentro de uma sala de aula. O compartilhamento, onde um ajuda o outro. E o que mais me
deixou horrorizada é que eu estou exposta a ambientes educacionais, inclusive públicos, que não existe mais carteiras enfileiradas. Há mais de 10 anos eu não vejo carteiras em fila. Então, a metodologia ativa, qual que é a primeira proposta dela? Mudar o ambiente. Para você ter um ambiente de compartilhamento de educação, aí, de conhecimento, o que você tem que fazer? Cria um círculo. Quem tem condições, claro, pode investir igual bandeirante, estudante, em Minas, em escola, investir muito nessas metodologias, treinando professores arduamente no ensino. Investir em imobiliário. O que você pode fazer? Faz aí em círculo, dá aula em círculo com seus alunos, onde todos têm o mesmo jeito de participar. O professor controla os conflitos, paralela, ele olha olho a olho, o aluno vira protagonista, que ele pode se expressar. Entende? Não existe. Lá era assim, tinham. Quando você me falou isso a primeira vez, uns meses atrás, eu falei pra você que uma das poucas aulas que eu lembrava no ensino médio foi a aula que teve em círculo. Imagina, eu lembro até a matéria que era a aula. Eu sei que, do tanto que foi diferente, foi uma experiência diferente, entendeu? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção também, porque é legal você ter o teu momento de fala, você ver aquele teu amiguinho que você gosta, a turminha ali falando também, você fala, que legal, ela fala assim, quer dizer, a gente começa a aprender com quem é melhor que a gente ali dentro da sala de aula, sabe isso? Porque você começa a olhar de olho, você não tá olhando pra alguém que tá falando lá no canto, você nem tá vendo aquela pessoa na enfileirada. E era engraçado que o que tinha que ir para casa era mais os projetos onde os pais tinham que participar, que os pais hoje estão realmente cada vez mais, o nosso tempo é curto, é difícil. Sim. E eu vejo como mãe como é difícil a gente se dedicar ao filho. Então, quando vinha para casa, não vinham tarefas, vinham projetos da escola que integravam todas as disciplinas e nós tínhamos que participar. Por exemplo, robótica. Robótica, se você olhar, ela engloba todos os tipos de disciplina. E hoje tem muitas escolas que têm robótica na sua grade. Eu fiquei muito feliz que a escola que meu filho tem robótica. Lá, a robótica era desde pequenininho. Então, a robótica é um tipo de disciplina dentro da escola que integra várias áreas. Mas o que é mais... Como que a robótica você acredita que ajude? Eu acredito que não seja só fazer robô ali, ou criar... Acho que a ideia nem é essa. Acho que a ideia é integrar todas as matérias. A equipe, porque é uma equipe que desenvolve. Ou seja, com um projeto, às vezes, você resolve um problemão. Você, além de integrar as disciplinas, você cria trabalhos em equipe. Você não vai fazer sozinho um projeto. Você... Desde pequenininho, você depara com o que fala assim, com o fracasso, com as coisas que te deixam feliz, porque uma hora pode dar certo, uma hora pode dar errado, e querendo ou não, daí você já vai se tornando, vai desenvolvendo certas habilidades, como resiliência, trabalhar em grupo, a empatia. Então, desde pequenininho, você já vai estar sendo exposto a um ambiente de experiências, de acertos, de erros, então você já vai vindo preparado para o mercado. Você não vai chegar assim do dia para a noite e falar assim, não, tem que ser líder, tem que desenvolver certa competência, certa habilidade. Você está sendo exposto a um ambiente que desde pequeno te provoca essas mudanças e a se transformar e se formar. E uma coisa que eu acho fenomenal, muito importante, eu acho incrível isso, cara, é a aula inversa. Dentro de umas metodologias ativas é a aula inversa. O que é difícil? É a zona de conforto, é a gente quebrar o status quo, aquilo. Nós temos dificuldade de mudança. O nosso cérebro, você sabe, ele controla tudo de nós. E ele, se você já tem um projeto, um caminho assim, para que mudar? Ele é o primeiro a te fazer voltar para a mesma coisa, para a mesma rotina. Putz, que tédio isso, mas é verdade. Porque é a neurociência, né? Sim. E aí, só para a gente vai pro lado que tá funcionando. Eu falo tédio que, assim, é legal quando a gente descobre que o legal é mudar, fazer um pouquinho diferente, né? Mas realmente bem engessado nessa questão, pelo menos na minha opinião. Né? E sem contar que esse tipo de aula propicia muita inovação. Mas antes de eu chegar, isso tem um neuroeducador, ele é até doutor pela Oxford, ele é um espanhol chamado Francisco Moro. Ele é fenomenal. Ele fala assim, gente, que absurdo essas aulas, formato de 50 minutos. Explica um pouquinho para que você não sei não. Nós estamos no formato em aulas de 50 minutos há 100 anos. Caramba. Olha todas as mudanças, todas as tecnologias, o submarino. Você acha que o problema é exatamente a duração da aula? Por que a duração da aula pode estar influenciando? É o formato do aluno na inércia, que só absorve. Só copia Ou só escuta.
ou só ler. E também, hoje, você tem uma criança, se você observar o seu meio, a criança até os adultos, eles mudam várias vezes da rede social que eles Método estão. Pomodoro faz sentido nessa história aí? Você já ouviu falar? Dos 25, 5 minutos, 25, Sim, 5 eles falam do minutos? intervalo, de aprendizagem, muda a atividade, muda a disciplina. Eu acho legal, por Você acha que exemplo, teria que ser aulas um pouco mais curtas, é mais isso? curtas e um rodízio maior de aulas. Porque você não consegue, nem nós que somos Na adultos... dinâmica, não no professor. Nós que somos a geração já mais antiga, não conseguimos ficar presos muito tempo em uma única atividade, mas nós somos hoje voláteis, assim, rápidos, a gente muda de estratégia ou não é? Como você vai segurar uma criança 50 minutos? Presta atenção no seu filho jogando. Ele joga Minecraft, aí ele vai pro Fortnite, aí ele vai ver TikTok. Em 1 hora, presta atenção em uma criança. Quantas atividades ele fez em 1 hora? Como você vai criar uma grade, que você tem 3 aulas de português seguidas. Quanto de coisa que a gente consegue fazer 1 hora mesmo, a gente adulto, tantas coisas. Quer dizer, que a gente prepare a criançada a ter mais essa dinâmica de performar melhor. Tipo assim, entender que tem que ter. A gente é fluido, a gente não vai ficar 50 minutos sentado depois que a gente sair da escola fazendo uma única coisa. Imagina em fileira. Tipo assim, o método Pomodoro tá aí pra dizer isso, né? A gente tá aí pra dizer que você tem 25 minutos pra fazer o teu melhor, você descansa 5 minutos, respira, toma água. As empresas também depois estão usando volta esse tipo mais de 25 coisa, né? minutos. Tem uns que usam 40, 30 minutos, mas assim, perfeito. Dentro da escola, vamos começar a utilizar a metodologia de aula inversa. Você joga o material, o aluno não lê em casa. A hora que isso refletir na primeira nota do boletim, no primeiro bimestre, ele já vai ver que ele vai ter que se adaptar à rotina, porque a dificuldade de mudança não é só para a escola, que vai ter que investir, para o professor, que vai ter que se reinventar em algumas coisas, mas para o aluno também. É conforto. Então, dicas. Joga material, pesquisa o material, manda os alunos lerem. A hora que você chega na aula, vai fazer um debate. Vamos fazer um círculo? Não, hoje vamos para a quadra, vamos lá para a quadra fazer uma roda na quadra, vamos debater o tema lá? Tá aí mais uma coisa que eu lembro de quando era bem pequenininho, quando a gente tinha que levar uma notícia por semana na escola. Aí tinha que ir lá na frente e tal, falar sobre isso. Foi a época que saiu o mensalão. E aí o menino mais inteligente da escola lá, o Gabriel, levava a reportagem do mensalão, eu não fazia ideia do que ele tava falando. Eu não sabia, mano, o que é política? Entendeu? Então, quer dizer, meu primeiro contato com a política foi numa metodologia diferente daquela que tá aí todo 24 horas, 50 minutos por aula, entende? E aí que é muito real isso. Põe o aluno como protagonista. A hora que você coloca ele para debater, você está dando voz a todo mundo. E você tem que instigar todos a participarem. A régua da sala vai subindo. Você não vai ter alguns destaques. Você vai conseguir nivelar o conhecimento. Outra forma. Vamos tirar o impacto dos 50 minutos? É muito cansativo? Faz as tarefas da própria sala de aula. Fala assim, o professor reúne com 5 alunos, debate a matéria, conversa, explica. Como assim com 5 alunos? Ele divide em grupos a própria sala de aula. Entendi. Ele cria grupinhos de 5 alunos, depende do número de alunos por sala. O máximo são 5 alunos. Mais uma coisa que eu lembro da escola é esse lance de grupo. É legal pra caramba. A gente apresentava trabalho em grupo, mas nós não trabalhávamos em grupo. Isso que eu falo, raras exceções. É as poucas que você fala, é verdade, uma vez ou outra a gente sentava em grupo. E assim, faz por sorteio, de vez em quando deixa eles escolherem o grupo também, porque o aluno gosta de fazer aquilo que ele ama, né? Então deixa de vez em quando ele fazer com os amiguinhos que tem maior afinidade, sorteia, a coisa tem que ser... laica, você tem que saber conduzir. Política, né? É uma política ou não? A forma que você conduz uma aula e a sala de aula. Aí você põe 5 alunos no grupinho. Aí a professora pega, explica para esses alunos, eles vão fazer atividade. Aí chama mais 5 alunos, explica, e eles vão fazendo já tarefa dentro da própria sala de aula. Aquele que sabe mais, quando você coloca em grupo, qual que é a forma natural do comportamento dele, comportamental? Ensinar o que sabe menos. Entendeu? E uma coisa que nós temos que aprender é que ninguém nesse mundo sabe mais que uma equipe junto. Ninguém é mais sábio, mais inteligente que todos nós juntos, entendeu? Se você cria equipes, cada um... Cara, eu tive muita sorte. A minha escola foi muito boa. O SESI foi muito bom pra mim. O SESI é porque... Da época. Não sei como é que tá hoje, mas... De onde vem o
Por exemplo, o Fiesp, o SES, eles investem muito em metodologias ativas. Eles investem em educação. Porque Tá me vendo umas dinâmicas de grupo na cabeça aqui, tinha uns... debate entre salas. E aí você falou assim que ninguém é mais inteligente que a sala. É muito real isso, porque tinha coisa que você não sabia, mas a fulaninha ali que era melhor em geografia que você, ela acertava tal. Então, tá vendo? Isso são coisas que eu tive a sorte de ter isso. Eu acho que essa que é a que inspiram outros alunos. Você também pode criar cantos enquanto o professor está explicando a matéria ali, aquilo que você jogou. Você pode fazer sala de aula inversa e pode fazer o quê? Salas multidisciplinares. Enquanto você está explicando para um grupo, para o outro não atrapalhar a sua explicação, ele pode estar fazendo atividade de artes, ele pode estar fazendo a tarefa de inglês que é para entregar no outro dia. Você está entendendo? O espaço é um espaço para co-criar. Para quem é pai, é válido ele comentar lá na escola dele, que ele viu aqui, que a Elissandra tá falando de metodologia ativa, metodologia de STEAM, perguntar se eles já ouviram dizer, é interessante. É interessante. Pro aluno é interessante perguntar pro pai se ele conhece metodologia e mostrar esse vídeo para ele, é interessante. Muito interessante. E pro dono da escola é interessante. Melhor ainda. Querendo ou não, eu não vou falar que ele vai sair à frente, porque nós já estamos atrasados. Ele vai se diferenciar. Entendi. Ele vai diferenciar em número de alunos aprovados, porque a partir do momento que você coloca o aluno como protagonista do seu conhecimento, cara, que massa, meu. Que legal esse assunto. Traz o aluno para ele também criar metodologias para trocas, para interação, para o conhecimento da sala de aula. Você dá abertura para o aluno, dá dicas. Olha, professor, vamos fazer assim. Vamos trabalhar mais digital. Você está entendendo? Você dá abertura para o aluno. Agora, o que é muito legal também é você criar ambientes multidisciplinares. Igual eu falei, enquanto o professor está explicando aqui para um grupo pequeno. Dá para o professor estar inserido numa escola em que o diretor ou o dono, particular ou pública, ele não tá nem aí para isso. Tem como ele adaptar dentro, tipo, por ele mesmo adaptar na aula dele algumas metodologias que cumpram a grade lá curricular, mas em que melhora até a performance das notas dos alunos dele na matéria dele? Tem como isso? Porque a metodologia dentro da sala de aula, o que é importante para a escola é cumprir o conteúdo. Eu tô achando isso muito louco. É muito cumprir o conteúdo. A metodologia parte do professor, parte do princípio dele. Você tem uma noção? Eu tenho como cliente um grande amigo, o Dr. Luiz Flávio, que dá aula na Faculdade de Medicina. Ele já vem utilizando essa metodologia inversa. Eu ia fazer essa pergunta agora. Se, por exemplo, eu tenho um amigo meu que até convidei, vou mandar esse link para ele depois. É o Zé. Eu falei, a gente vai falar de educação lá no sábado, eu quero te mandar. Ele falou, manda o link para mim. Eu ia te perguntar, pro professor de faculdade. Excelente. Você acelera a prática. Você joga problemática, você joga os cases. Dentro da aula, vocês debatem, vocês vão para campo, pro internato já com aquilo fresco, como se você tivesse vivenciado aquela rotina, entendeu? Mas isso é dos pilares. E, por exemplo, esse professor e mais outros que estão usando essas metodologias, partiu deles. Como melhorar a aprendizagem dentro da sala de aula. Dele. Como nivelar os alunos. Como trazer o conhecimento de igual para todos eles. Foi uma metodologia. A gente até conversou essa semana sobre design thinking, né, que as empresas usam muito para a criação de projetos, novos produtos, que é a ideação, cocriar, onde todas as ideias são válidas. Aí você vai filtrando por brainstorm. Você vai integrando, isso também é uma metodologia ativa, vai integrando uma disciplina com a outra. Ele falou que o Ministério da Saúde está dando curso para os profissionais, exigindo dos profissionais curso de Design Thinking. Se você entrar no portal Gov, tem curso de Design Thinking. Fala disso. Então, hoje, todo mundo... O governo está contribuindo para esse ponto, você acha? Muito. Por exemplo, em São Paulo, o governo... E aqueles professorzinhos assim, que eu conheço também, aqueles professores que falam, putz, mais trampo, eles acham, mais trabalho. Então, exatamente, eles estão enganados. Eu já sei, porque eu já entendi, mas assim, como é que você libertaria essa pessoinha de ficar achando que é mais trabalho, se ele não entendeu até agora, por exemplo? Faça um experimento, tenta, pega... Por exemplo, olha, a escola, todas as escolas têm feira de ciências, feira de artes. Comece a utilizar um design thinking, um brainstorm, por exemplo. Leva lá um monte de post-it para os alunos e fala assim, vamos colocar aqui no mural do tema, ideias de projeto dentro do meio ambiente. Todo mundo vai pôr seu post-it, as ideias. Aí você vai filtrar essas ideias. Melhor do que o professor ficar 2 dias pesquisando o que ele vai ter que dar sozinho. Você imagina esse jovem, essa criança que é exposta às mídias sociais todos os dias, que vê N coisas diferentes,
pode contribuir muito para o professor, é uma troca. Total. Então aí muito você legal, vai lá, a hora que você faz esse apanhado aí de post-it com os alunos na sala de aula, você está validando a ideia de todo mundo, mesmo que seja absurdo. Mesmo que ele falar, vou fazer um shampoo para pulga. E o líder, ele tem esse papel de ouvir as ideias absurdas e filtrar e trazer? Então, vamos puxar um gancho para esse... Aí que eu vou falar. Nesse momento, que eu vou até ler aqui a mudancinha do nosso mundo. Vale ler, Gabriel? Pode ler? Pode? Pode ler. Claro que tem que ler, ué. Ó, nós estávamos até a pandemia no mundo VUCA. São estudos. Você já ouviu falar disso? Com vários pesquisadores. VUCA? Então, e veio até agora, até a beiradinha aí na portinha do banho. Gente, Zé. Então, VUCA, o que é a palavra? Onde nasceu isso? Isso faz Sabe? tempo, hein? É? O VUCA foi em 1980. E vocês não estão sabendo. Em 1980 surgiu a sigla... Eu já sabia. Não sabia. VUCA. Gente, em todas as palestras que eu vou, no Vale do Silício, em qualquer lugar, na USP, eu participo do TOI da USP, que é de tecnologia e inovação. Eu participo todo ano do congresso, nós vamos lá, nós damos palestras, participamos com o professor que desenvolve o TOI dentro do campus USP de São Paulo, ali de Pinheiros. Nós já falamos disso há muitos anos. Então, o VUCA, o que ele era? A tradução do VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. O cenário é isso? Era esse cenário do mundo, o mundo que nós estamos vivendo, o que a gente está passando. Volátil. Ele era volátil, incerto, complexo. Era complexo, porque nós tínhamos dificuldade em entrar na era digital, entrar nessas videoconferências, em fazer home office. Nós tínhamos muitos bloqueios, porque é o nosso modelo mental. O nosso modelo mental... Isso foi até que ano? Foi até o início da pandemia. 2018? Foi, de 19 para 2020. 2020, querendo ou não, nosso modelo mental, ele é um modelo bloqueador. Ele nos bloqueia na inovação. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar e se pôr em exposição de novas experiências. Aí, durante a pandemia, o que aconteceu? Tanto com o jovem, com o adulto, com os idosos, com os empresários, surgiu o quê? O mundo BAN. O que é o mundo BAN? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Nós estamos vendo um cenário que você sabe o que vai ser dele amanhã. Não linear é uma das coisas que me chama mais atenção. Eu vou ser muito honesta, por isso que eu falo que é interessante. Eu acho que tem coisas boas e coisas ruins nesse não linear. Claro, porque você não vai ter que seguir um caminho. Por exemplo, Antônio, você é formado em quê? Eu? É, um exemplo. Sou formado em engenharia civil com algumas especializações em gestão. É uma área que não vai desaparecer, mas existe um monte de profissões. Existe umas um monte de profissões que vão ser banidas, assim, não vão existir de forma alguma. E você fez mestrado, fez pós, investiu, estudou, criou uma trilha de conhecimento naquilo, e ela não vai ter utilidade nenhuma nesse futuro. Nenhuma. Com essa digitalização, com as mudanças. Por exemplo, um cartógrafo. Você acha que existe mercado hoje para um cartógrafo? Polêmica. Não, e é um trabalho que eu acho muito importante, mas Sim. existe. Sim. Os próprios despachantes que eu sei que eles arrumam pra gente, eu adoro um despachante porque eles dão aquele jeitinho pra nós, mas esse poupa-tempo. Vai sair assim, né? Eu gosto de despachante porque ele dá um jeitinho pra... Ele dá um jeitinho, não é do mau sentido. Não é do mau sentido. Claro ele que nos não. orienta, Claro tem que mais não. paciência porque ele ganha por esse serviço. Mas aí você vai no poupa-tempo, você acha que vai ter espaço pra isso? Contadores, consultores para MEI, você vai ali no Sebrae, eles te fazem tudo, até sua própria declaração de imposto de renda. Eu acho que a informação, uma das coisas que mudou nesse VUCA para BAN é a questão da informação, da distribuição da informação. Calma aí que é lógico que esse é um assunto bem vasto, assim, né? Mas o que eu vejo que é bem nítido de diferença é que você até tem a informação. Você até sabe o que... já existe lá a informação, mas não tem a organização dessa informação. Então, talvez atividades que estão ali só para registro ou coisas que não tem um mínimo de complexidade ali, não precisa realmente, não vai precisar da mão de obra. Hoje, por exemplo, é tudo mapeado, mais ou menos? Por exemplo, cartografia, hoje é mapeado por satélite, ele é mapeado por drones. Hoje você faz medição de fazendas
Por drones, por softwares colocados e acoplados em drones. Você está entendendo quantas coisas você vai poder iniciar do zero? Então, na hora que você começa a formar a sua criança nessa metodologia ágil, para esse mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, assim, olha, você tem que se preparar, porque a gente não sabe o que é amanhã, o que pode acontecer, você tem que estar preparado para tudo, você já vai formando uma criança resiliente. Se você expõe a trabalhos em grupos, a equipes, desenvolver empatia, criatividade, senso crítico do que é certo, o que é errado, e de também saber responder as perguntas. Tudo que você vai fazer na vida, suas escolhas, o porquê, para quê, quando, ontem, isso são as perguntas poderosas que a gente fala, né? Mas você tem que, para tudo na sua vida, dar uma parada, uma respirada e pensar nisso. Então, hoje, você meu fala filho, que por o exemplo, 5W2H, ele tá inserido tudo, na... no cenário de liderança, no cenário do Não, mas, empresário. por exemplo, eles me ajudam aqui, eu sou diretor, coordenador de uma escola e quero começar a entender essa metodologia para melhorar aqui a performance, até para aprovar mais o vestibular, porque isso acaba saindo muito. Ele de incide bandeja. diretamente no resultado da escola. A escola que utiliza essa metodologia, o destaque dela frente às outras é enorme. É nítido. O pai percebe, a comunidade percebe. Você comentou comigo semana passada que a professora do teu filho percebeu algo diferente. Nele, sim. Fala um pouco. Porque eu falo assim, na hora que você dá essas aulas, esses treinamentos de metodologia, a gente dá colinhas para os pais, né, também. Nós damos orientações, porque tem aquela cartilha dos direitos e deveres da escola. Vem o calendário, vem isso, vem aquilo, mas também tinha que vir, falar do uniforme, falar de horário, mas tinha que vir também com umas dicas pedagógicas, de como ensinar, de como proceder de algumas atividades, dos projetos que vão envolver os pais, a importância da participação do pai ali. Então, Pedro... Eu acho que o professor às vezes fica esperando vir isso da direção ou do governo, não é verdade? Sim. O professor não tem uma parcela de culpa porque nisso? ele cria, na verdade, a base curricular nacional. Eu falo porque eu dou algumas, não sou um professor de 24 horas por dia, mas eu dou algumas aulas também, né? E não tem nada, não tem que ficar esperando nada de ninguém, não, meu. Não, é você que tem que ir atrás. E tem que preparar as paradas ali. E aí o Pedro, eu creio que ele tirou nota máxima, assim, da prova, nota máxima em todas as provas. Porque a hora que eu vi aquele monte de matéria, hoje o conteúdo é muito mais complexo, tem coisas que eu nunca vi na escola, nem na faculdade, que ele tá já vendo, está sendo exposto, e que ele dá. E eu acho assim, os jovens de hoje não são maturos, não tem maturidade que nós tínhamos, e responsabilidade que nós tínhamos. Então eu falo, nossa, por mais que eles são expostos, era digital, um monte de conteúdo, um monte de informação, eles vão absorvendo igual esponja também, né? Eles não sabem filtrar. Então aí que tá, o professor a filtrar, a orientar. Então você chega àquela apostila com um monte de texto, explicando, por exemplo, a evolução humana, com um monte de nome científico. A criança não é digital, ela adora ver vídeos, ela adora ver YouTube, ela adora ver TikTok. Entra lá no YouTube e procura lá, Descomplica, procura Life Learning. Tem um monte de videozinhos que explicam de forma de modelo mental e figurativa. Life Learn, para quem não sabe, a life de vida e learning de aprendendo. É a vida toda aprendendo. E tem também um canal desse, né, EAD Learning, que são videozinhos curtinhos e criança, e o material muito fácil. Aí o que eu fiz? Aula inversa. Sentamos na sala, assistimos o vídeo sobre idade, como é que chamava? Qual que era o tema do... Neolítica e paleolítica, que é pedra antiga e pedra nova, que eu até decorei. Eu estou aprendendo, eu vou prestar vestibular junto com ele, inclusive. Mas você está acompanhando bastante? Bastante. Eu procuro assim à noite, quando eu estou fazendo projeto, assim, eu falo, não, você não vai jogar agora não, agora nós vamos ver algum vídeo sobre a matéria que você aprendeu. E é engraçado que a gente assiste o vídeo e a gente vai debater sobre ele. Ele chegou na... Invejinha, né, de ter um filho para fazer isso, né, meu? Pô, imagina, que legal você ficar falando lá de história, de coisa com a pessoa mais e por mais importante. Que eu já sou professora universitária, sou da área de educação, sou diretora de educação, ajudo a criar programas de cursos, de treinamentos, de certificações, eu estou recebendo um monte de conteúdo novo para mim também. Eu também aprendo com isso. E é muito gostoso, porque não é o decoreba que a gente fala, não é decoreba? A criança sabe o que ela está escrevendo na hora da prova, ela sabe porque ela viu, porque ela venceu e ela debateu sobre aquilo. Vocês conhecem a pirâmide do conhecimento do William Glasser, né? Já ouviram falar da pirâmide do conhecimento?
talvez, se você... O conhecimento, ele só a hora que você lê, você tem uma informação. Ah, tá. Conhecimento, você informação mais experiência? Não, a hora que você lê, você só teve a informação. Se você não usa aquela informação, se você não coloca ela em prática, em movimento, ela nunca vai ser conhecimento. Então, a aprendizagem se dá com maior índice na socialização, não você ensinar, não vou você receber, mas na convivência, na prática. Ler, simplesmente ler, é 10% da pirâmide. O ensinar, o receber e o socializar está entre 95% da responsabilidade de aprendizagem. Por exemplo, escrever é algo além de só ler. Então, se você escrever para estudar, também pode ser uma... Mas, não assim, só isso, pelo amor de Deus. Mas a hora que você senta em grupo e debate, você falou, você esqueceu que você recebeu como debate em grupo esses trabalhos? Não. Nunca mais, aquilo fica gravado. Por que ficou gravado? Ele gerou o que em você? Uma experiência. Hoje você vê as empresas, dentro da empresa, fora da empresa, o que a gente mais vê? A avaliação. E a gente lembra até dos erros, que eu tô lembrando de um erro aqui agora que eu fiz, um trabalho em grupo, que era sobre ecossistema, e eu coloquei... O que a gente mais vê hoje quando você vai para um hotel, para uma viagem, para um restaurante? O que a pessoa quer saber de você? A avaliação. Ele está avaliando só o sabor da comida? Não, ele está avaliando a sua experiência. Completa. Aí, às vezes ele vai colocar lá que acabou o papel do banheiro. Então, a hora que... Vai te dar uma nota média. Sei lá. Você não controla, né? Então, a hora que você está perguntar a opinião, instigando o aluno, expondo ele esse tipo de metodologia, essa forma de experiência, você está fazendo o quê? Pessoas e futuros líderes que resolvem problemas, que têm uma visão de gerenciamento, com pensamento crítico, aprendizado contínuo e ser humano. Hoje é uma das habilidades e competências mais gritantes para os novos cenários. Ser humano. Mas o que é ser uma pessoa humana? É ter empatia. Você sabia? O que é ser uma pessoa empática? Uma pessoa empática, uma pessoa que tem empatia. Aquela hora que ela olha para o outro, ela sente a dor do outro. O líder tem que ser empático. Ele tem que reconhecer o potencial, a dor dos membros da sua equipe. Ele tem que se pôr no lugar daquela pessoa e saber o que aquilo causa na pessoa, entendeu? Boa. Às vezes a pessoa tem previamente muito receio de contar alguma coisa para o líder, né? Então, assim, você conseguir quebrar essa barreira é interessante, né? E aí é desafiador pra caramba. Nós falamos até agora, assim, né, de experiências. Vamos falar mais uma dica, assim. Caixa de memórias. Era algumas escolas de São Paulo, construtivismo, que constrói o conhecimento, que esse Francisco Moro fala muito disso, né? Esse espanhol, neurocientista da educação aí, ele fala assim dessa construção de experiências, que a paixão, que a criança aprende muito mais do que ela gosta, mas você consegue desenvolver a paixão nela. Se você traz uma experiência positiva na educação, na sala de aula, ela vai desenvolver paixão, ela vai se interessar. Então, você, por exemplo, não tem condições de ir para Disney, de ir para o Egito, de ir para a praia. Tem pessoas que não têm essas condições, mas como ele se pôr naquele lugar, naquele ambiente? Então, todas as férias, essa escola, após as férias, todas as crianças tinham que levar uma caixa de memórias. Aí levava essa caixa de memória, ele tinha que levar tudo o que aconteceu na viagem ou o que ele fez nas férias. Mesmo se ele foi para casa do vô e da avó, o que ele conheceu do vô. Tem gente que não tem vô e vó. Tipo assim, aí vira aquela troca. Uma troca. Tem gente que nunca foi para Disney e de repente nem vai para Disney ou para Paris, tá entendendo? Aí as crianças levavam a receita de uma comida legal. Meu filho lembra que a gente passou na fazenda naquela época, levou pena de Angola, levou gravetinho que ele falou que parecia a varinha do Harry Potter. E olha que legal, né? Olha a criatividade que desenvolve. Aí a hora que levava uma coisa diferente, uma pedra, ou uma estrela do mar, alguma coisa Tinha uma história por trás. Tinha uma história por trás. O que é essa história por trás? Storytelling, gente. É uma metodologia de conhecimento. É o storytelling, contar histórias. Então, a hora que uma criança está contando a história, ela está falando da sua experiência, do sentimento que ela viu. Você que está ouvindo, olha, eu fico até emocionada quando eu falo isso. Você que está ouvindo, você entra na história. Com certeza. Você se põe naquele momento, naquele lugar, como se fosse a pessoa que viu a experiência. Total. Então, você vê como que isso contribui para a aprendizagem? O aprendizado do aluno?
Fantástico. Ele conhece política, ele conhece a parte geográfica, ele fica sabendo do oceano, qual oceano que é, se é o Pacífico, se é o Atlântico, pela experiência do amiguinho. Então, é mais um tipo de metodologia de conhecimento, storytelling. Aí eu falo assim, por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque eu trabalho, na verdade, com empresas, com gestores, com professores também do ensino no nível universitário, de universidade. Mas por que tudo isso? Por quê? Porque um líder, gente, ele não nasce... Gestão de conhecimento. Ele não acorda hoje líder. Ele tem que ser exposto a um ambiente, algo de crenças, de conhecimento, de valores, que forme ele líder. Ou que forme ele uma pessoa proativa, com certas... Ele não precisa todo mundo, não é todo mundo que vai ser líder, mas uma pessoa de proatividade, de iniciativa, de visão crítica, inovadora, criativa, que são para a área de inovação, de designer, é ou não é? Então, a educação está linkada ao futuro dos nossos jovens cidadãos, ao futuro das empresas. Aí você falou do SESI. Por que eles investem tanto em educação e metodologias? Por que eles investem tanto em educação? Porque eles estão ligados à indústria, a Fiesp está ligada às empresas, eles vivenciam a dificuldade que eles têm direto na indústria, os cases que aparecem, que surgem. Então, eles mudam a forma de educação para preparar melhor o profissional para os desafios do futuro, entendeu? Então, se eu não preparo esse aluno hoje... Tem fila, né, pessoal, no SESI, se eu não me engano. Tem, difícil. Eu conheço pessoas aqui que estão na fila há 5 anos em Fernandópolis, que eu conversei. Então, se você não expõe essa pessoa a este cenário, a essas dores, a esses acertos, ele não vai desenvolver certas habilidades e competências. E o pior, tem ambiente que propicia a formação disso, o desenvolvimento disso, e tem ambientes inibidores. Igual eu falei, se uma criança está numa aula de arte, ela desenha, tudo bem, tem que ensinar o jeito de pintar, o professor ensina técnicas de desenho, mas se ela cria uma compaixão, gente, desculpa, mas as crianças criam compaixão, mesmo com preguiça, elas criam, aquilo lá é um retrato dela, do íntimo dela naquele momento. E o professor vai lá e critica, ele pode estar boicotando a criatividade de um talento artístico do futuro. Então você vê as pinturas aí do Sebastian Basquiat, o primeiro negro na área que surgiu, né, em Nova York, lá nos Estados Unidos, o primeiro negro a mexer com grafite, com arte, foi um fenômeno, mas ele vinha num ambiente de tanto negativismo, de tanto preconceito, por ser negro, de tanto, assim, as pessoas não acreditarem nele. E o cara, uma vida marginal. Tá? Marginalizada. A margem mesmo. A margem, né? exato. Quando a gente fala desse marginal, é a margem. Exato, é isso que eu quis dizer, marginalizada. E hoje as obras valem milhões e milhões, entendeu? Então você tem que o quê? Promover a criatividade, pegar aquilo que você acha ruim e transformar em algo bom também para essa criança. Eu vi um menininho que ele faz desenho só... Não sei se vocês assinam a revista Crescer, uma criança... Não. Do menininho que faz desenho tudo de palitinho? Não. Tudo desenho de palitinho, com risquinho, cabelinho, tipo assim, aqueles desenhos tudo rabiscadinho. Sei, tem umas coisas. Ele chegava num restaurante, ele ficava no papel desenhando, e o cara do restaurante, chama Rede, e viu esse desenho e falou assim, você não tem interesse em pintar um mural para mim? O desenho dele foi feito, digitalizar os desenhos que ele foi fazendo, as composições, né? Os blocos, digitalizaram, fizeram papel de parede e customizaram todas as lojas da rede dessa hamburgueria lá nos Estados Unidos. E a coisa mais linda, visualmente, é maravilhoso. Os desenhos são maravilhosos. É preto, escrito com giz, desenhado com giz, branco, é maravilhoso. Então, não pode desenhar palitinho. Por exemplo, você imaginou se a criatividade dessa criança fosse minada? Total. Olha onde ele está hoje. Eu entendi o ponto. Que ali na escola, eu acho que o nome já diz, né? É uma escola, é para você rabiscar, desenhar, se desenvolver e não, às vezes, se encaixar dentro de um padrão, né? E aí, pra gente virar a chave da importância da educação, do que é esperado no mercado, dos jovens, dentro de uma universidade, ou jovens que saem da escola para uma universidade, eu vou ler aqui, isso saiu no Fórum Econômico Mundial. Tem um debate aí das competências e habilidades profissionais e também dos alunos que eles querem para dentro das universidades. Então, foi uma pesquisa de 2020 do Fórum de Economia Mundial que fala das habilidades do século XXI para os alunos.
Então, entre eles está alfabetização, cálculo, conhecimento científico, tecnologia, informação e comunicação, finanças, formação cultural e criativa, pensamento crítico, solução de problemas, comunicação com colaboração. Lembra que eu falei, enquanto a professora ensina um grupo, um vai ajudando o outro a resolver? Isso é colaboração. E após essa pandemia, as pessoas estão muito voltadas para o trabalho filantrópico e colaboração. Os jovens de hoje, essa geração Z que eles estão falando aí, eles preferem 1000 vezes fazer aquilo que ele tem paixão, mesmo que não remunerado, mas que ele deixe um legado, que ele faça parte de uma coisa maior. A pandemia sensibilizou muito as pessoas e valorização, de novo, da família. Porque muitas pessoas perderam um conhecido, perderam um amigo, ou ficou sabendo de alguém que perdeu. Ou teve que se juntar para se recolher. Para ganhar forças, para estar diante desse cenário. Muitos empresários tiveram que fazer fusões. Se reinventar. É ou não é? Aí que a gente até falou, tanto a gente demorou para entrar em tecnologia, né? Que a gente não chegava nisso. A pandemia, uma crise, um cenário caótico, fez todo mundo mudar do dia para a noite. É ou não é o nosso modelo mental que é bloqueador? Então, se você é exposto a algo inovador todos os dias, a uma forma diferente de aprendizagem, de participação, de colaboração, você já vai vivenciar isso no seu dia a dia. Você não vai ser obrigado a mudar, sair do status quo assim, como um pontapé, entendeu? Você vai de forma natural. A dor é menor. Até para quem é resiliente, muitas vezes resiliente você vem com dor, né? Para quem é resistente? Para quem é resistente, mas que mesmo assim ficou curioso para saber como que tá as suas redes sociais, como é que faz para te encontrar. Eu sei que você é uma pessoa que tem reunião pra cacete a semana inteira, a gente consegue meia horinha nessa agenda aí, mas agora você mais aqui em Fernandópolis também vai se dedicar mais tempo para cá, vai estar mais por aqui. Como é que seria esse contato com você? Como é que o pessoal consegue chegar em você? Não, o pessoal pode chegar em mim através do Espaço Nesse Coworking. Espaço Coworking aqui na Rua Espírito Santo, 1468, ao lado do restaurante Paladar. Show. Que mais? Pelo meu Face, pelo meu Instagram. Elissandra Hurtado, com H, 2 S. E assim, o porquê, né, de eu estar aqui. Eu sei é bom dar o pessoal dar uma olhada na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Vale a pena, porque hoje uma associação é R$99, você tem e-books, práticas. Ano, né? Você fala né? R$99. E você participa de um monte de evento, você participa de comunidade de práticas. Mas tem um monte de conteúdo free lá. Muito conteúdo, tem um monte de muito conteúdo. Lá, isso que eu falo. E o que é interessante também, a hora que você for da resistência, né? Essa pessoa não tem espaço. Tem espaço para quem é persistente. Mas tem espaço para quem quer mudar. Para quem quer mudar. Quem quer mudar tem... A gente às vezes é resistente e tal. Desculpa. Mas a gente sabe que tem que mudar. A gente já entendeu que tá faltando alguma coisa. A hora que nós estamos falando muito de educação, né? Mas e para quem já está no mercado? E para quem tem a minha idade? Ou... Pra quem tem 50 anos e dá aula hoje. Não é a tua idade, né? Você deve estar com uns 30 alguma coisa. É brincadeira, esse gente é um dinossauro. Mas assim, eu vou falar por etapa. Para quem já está no mercado, invista em seu conhecimento pessoal. Eu vou falar algumas siglas aqui e vou traduzir para vocês. Você tem que investir em PKM, Life Learning e Second Brain. O que é isso? PKM é o seu conhecimento pessoal. Como você está gerindo o seu conhecimento? Você está de olho no cenário, nas inovações, para onde tem no mercado? Você tem que se projetar no futuro para se antenar, adiantar os problemas que você pode ter no futuro. Então, olha... E se a pessoa está com dúvida, para começar por isso no papel, conhecimento é aquilo que você manda bem, conhecimento é aquilo que você ganha grana com isso, conhecimento é aquilo que você desempenha as suas horas por dia ali em algum lugar. Isso é teu conhecimento. Conhecimento é tua trajetória, né? E você tem que estar aberto também a mudar. Se você está seguindo para a Bahia, a mudar aí para o Rio Grande do Sul, para a Argentina, um exemplo. É uma parábola. Você tem que estar aberto a mudanças. Então, de repente, você é formado numa área que você não tem paixão, mas você tem um hobby que é uma paixão. E esse hobby pode se tornar uma atividade no futuro? Criativa. Esse hobby pode te dar retorno também financeiro? Porque não adianta ter só paixão. Todo mundo tem que pagar as contas, não é verdade? Com certeza. Aí nós falamos também do Life Learning. Você tem que estar pronto e não resistente em nenhum momento até quando
você estiver vivo, mesmo que você estiver aposentado, a aprender. Senão você não pode nem ter relacionamento com as pessoas, nem socializar com seus amigos. Você vai ficar de boca fechada, abrir a boca, fazer as mesmas piadas, ou falar besteira. Você tem que estar em processo constante de aprendizagem. Você tem que estar olhando o que está saindo no jornal, as notícias, e procurar fazer algum treinamento. E mesmo se você estiver enfiado numa roda de amigos, num círculo de amizade chato pra caramba, você vai ser a pessoa mais legal da roda. Já é alguma coisa. Quando você está antenado, né, a tudo, as coisas, não precisa ser especialista em tudo nesse momento, na área de socialismo, mas saber o que você está falando, não é verdade? Tá por dentro, não ir atento aos fake news, né? Porque isso acaba também com a imagem das pessoas. Isso é muito moderno. Porque as pessoas veem muita coisa de TikTok, algumas vezes em redes sociais, aí vai, sabe Twitter. Que eu vi, achando que vai levar um assunto super legal, e é uma mentira. Então, falando em TikTok, você tá no TikTok, não? Ainda não. Meu filho tá. Ainda não, gostei da ainda. Meu filho está, você acredita? Meu filho é um TikTok. Você tá no LinkedIn, que eu sei. Eu estou no LinkedIn porque, para a área profissional, dica para todos, pra LinkedIn mim é a melhor. Ele conecta você às pessoas e ao mundo. Você é visto ali. Então também tem que ter cuidado do conteúdo que você posta, o que você compartilha, porque é muito voltado para empresarial e profissional. Ali é o seu avatar profissional, não é o seu avatar social. Entendeu? Entendi. É o nosso, como que se fala? O seu metaverso, né? Nós temos profissional. E para quem quer iniciar, eu falo assim, procura fazer um second brain, o seu segundo cérebro. Cria suas trilhas do que você quer aprender, registra, faz uma hierarquia dos livros que você quer ler, dos cursos que você quer fazer. Faça a administração do seu conhecimento. Segundo cérebro, second brain. Sim. Life learning. Vida, aprendizagem constante. Até o fim da vida, aprendizagem constante. E a terceira? Aprendizado constante. E a terceira, PKM. Faça a sua gestão do seu conhecimento pessoal. Gestão do conhecimento pessoal. As empresas estão investindo muito. A gestão muito do conhecimento pessoal não tem a ver com o segundo cérebro? O segundo cérebro é informação, onde você vai localizar. Entendi, entendeu? Entendi. Onde você vai registrar. Porque, querendo ou não, nós somos mas eles funcionam bem juntos, claro. Sim, ele complementa fantástico. Muito a sua linha de onde você vai, o ponto de partida e para onde você quer ir. Você registra as coisas ali. Por exemplo, nós somos hoje turbinados, expostos a inúmeras informações. Gente, qualquer coisa sobre qualquer coisa do que a gente falou aqui, é só colar nela. Cola. Só cola na Elisa ou cola aqui no Cowork. Ah, Elisa, você falou de alguma coisa, de um tópico lá, mas você falou pouquinho, porque não dá tempo, né? A gente não vai fazer um episódio muito longo. Fiquem atentos que nós estamos, assim, futuramente alguns cursos de Design Thinking, PBL, metodologias ativas para educação. O professor pode criar um grupo de amigos, de professores, vem aqui que a gente orienta, porque a iniciativa não precisa partir apenas da escola. É muito interessante. O professor que investe nele, está investindo na empregabilidade dele. Exatamente. Como esse cenário está numa mudança constante, numa insegurança total, né, esse nosso mundo bunny, invista em você. O PKM é isso, é investir em seu conhecimento. Perfeito. E as empresas estão de olho nisso. Eles estão de olho nos profissionais, que a empresa investe na sua gestão do conhecimento. Mas eles estão de olho naquele profissional que está investindo em si. Porque é interessante que ele tenha anseio e vontade de aprender, né? Que não tenha limites. O tempo vai passar de qualquer jeito. A maneira que você vai passar ele que é o que você que escolhe. Que é o que manda na parada. E você que escolhe isso, né? E as escolhas são suas, né? Depois do futuro você vai colher de acordo com as suas escolhas, né? Exatamente. Quer saber mais? Então, encontra a gente nas redes sociais. A gente tem muita coisa para falar, então a gente vai fazer outros episódios. Porque nós podemos depois estar falando de cada prática em separado, orientar as pessoas. Na área de liderança, nós estamos agora... Eu participei de um treinamento ontem, né? Com várias outras empresas sobre o líder com a síndrome de burnout, que é aquela síndrome que boicota... burnout, que ele boicota a própria equipe, a própria empresa. Como identificar e cair fora dessa liderança. Cair fora disso e como ajudar, formar né? líderes que saiam desse perfil aí. Então tem muitas coisas novas pra gente falar. Não adianta, gente. Parece que isso aí, que a gente acabou de falar, de síndrome de burnout, para líderes que são sobrecarregados ou que não sabem lidar com as demandas. Isso aí parece que é uma coisa muito distante, mas
Isso acontece do lado da tua casa, do lado do teu comércio. A líder daquele estabelecimento, às vezes, tá passando por um perrengue do caramba. Às vezes, o teu líder tá passando por um perrengue porque não tá conseguindo lidar com os problemas, etc, etc, etc. Então, assim, parece que é coisa de longe, mas acontece toda hora, em todo momento, em qualquer lugar. E uma outra coisa interessante pro líder, porque o líder tem a habilidade de motivar, de inspirar e de trazer o que é melhor de cada um da sua equipe, né? De pôr isso à frente, né? O que é bom de cada um. Uma dica que eu dou é uma prática de mapear. A hora que você assumir uma atividade de liderança, de um projeto, de uma equipe, mapeie a sua equipe. Mapeie quais são as habilidades. Fala 3 coisas aí que seria interessante para a gente mapear. Amanhã, segunda-feira, a gente como funcionário, exemplo, uma empresa. É aquilo que eu falo, é como você fazer a avaliação comportamental, né? Você sozinho consegue se mapear? Então eu preciso pedir opinião para gente, quando as pessoas falam, eu vou fazer esse modelo, o mapeamento comportamental, esse modelo de comportamento. Faz o seu próprio, mas manda para alguém avaliar você também. Tem que te validar. 3 pontos. São muitos pontos, dá para deixar 3 de dica. Mas assim, mapear habilidades, competências, as pessoas têm que mapear a sua comunicação, a forma que você lida diante de dificuldades. Por exemplo, com quantas pessoas eu tenho que falar para resolver tal problema? É interessante que aquele problema que sempre chega. Um superior, liderados ou membros da equipe. Sempre tem que ter ou liderados por você, ou superiores a você, e alguém que convive de nível igual. Umas 3, 4 pessoas. É interessante fazer isso. Mas, por exemplo, a hora que eu vou mapear meu conhecimento, não é a atividade que eu desenvolvo. Que conhecimento eu preciso ter para fazer aquela atividade? Então, que conhecimento eu tenho que ter para saber aquela habilidade? Ou para fazer aquela atividade. Por exemplo... Simples assim, gente. A gente não está falando de coisas mirabolantes e coisas... É organizar, através desses sistemas de gerenciamento de conhecimento, como é que funciona o teu dia a dia. Por exemplo, eu preciso de e-commerce, eu preciso saber mexer com pagamento de cartão, alguma coisa? Não. Tem um membro da minha equipe que sabe mexer com isso, que ele é ótimo com as mídias sociais, que ele sabe ver com a forma de pagamento. Tem um cara que é excelente em finanças, mas o que ele sabe de finanças? Então, o que conhecimento cada um tem? O cara que é agente comercial, que é o de vendas, quais as habilidades dele, como que ele registra? Não que ele tenha que saber tudo de finanças, mas alguma coisinha ele tem que entender, porque ele faz parte de um processo. Mas na hora que você mapeia os conhecimentos, você sabe a quem você recorrer dentro da empresa. Então, tudo isso são metodologias e métodos e práticas de gestão do conhecimento, métodos ágeis. De primeiro mundo que a gente está trazendo aqui para Fernandópolis, para qualquer um usar. Basta chamar a gente. Não importa também da empresa. E o que a gente faz aqui, nós sabemos a realidade do nosso cenário, a realidade da nossa cidade. Tudo que nós vamos fazer aqui em Fernandópolis não é a preço praticado lá em São Paulo, lá fora, né? E essa é a vantagem. Essa é a vantagem. E como a SBGC é uma ONG, uma organização, né, o terceiro setor, eu venho muito com aquela mentalidade de fazer algo filantrópico também, entendeu? Claro, é ótimo a gente ganhar... Não, a gente vai ter momentos que a gente entrega muita coisa e vai ter momentos que a gente faz um trabalho mais específico, mais personalizado, e aí a gente vai dentro da tua empresa, a gente vai fazer o mapeamento, as pesquisas, fazer um diagnóstico, os diagnósticos. O seu modelo de gestão, e aí, as pessoas como demanda tempo sabem. e isso, energia, por nossa parte, claro que não dá para ser tudo filantrópico. Tudo filantrópico, mas é claro. Entende que existe aí uma forma de você, principalmente empresário ou gerente, ou você ter mais tempo, você ter mais domínio sobre a tua atividade? E esses podcasts já é uma forma de filantropia, né? Nós já estamos orientando e preparando as pessoas para o futuro que não é futuro, gente, já está acontecendo, né? É isso. Total. Muito legal. Porra, muito bom, meu. Obrigado, viu? Quer concluir, mas quer falar mais alguma coisa? Cuide do seu conhecimento, é o seu maior patrimônio. A empresa, muitas vezes, ela não sabe o que ela precisa saber e muitas vezes ela não sabe o que ela sabe. Ela não sabe qual que é o conhecimento, que é o nicho do negócio dela, que é a expertise que diferencia ela do concorrente. Então, é interessante cuidar do seu conhecimento, dos seus colaboradores que detêm o conhecimento. A empresa ela não se faz sozinha, não só com a marca, com o nome. O nome, a marca é muito importante, sim, mas por trás dela são seres humanos. Hoje a gente trouxe esse papo mais voltado para as escolas, né? Depois nós vamos falar mais para a liderança, engatar a liderança. Empresa, exatamente, porque ontem, esses dias, né? Porque não sei quando que vai ser lançado esse vídeo, né?
Mas eu fiz um episódio com a Isabela, que está aí no canal também, e a gente falou muito sobre concorrência. Então dá até vontade de entrar nesse assunto, mas aí vai acabar falando de muitas coisas. Mas o conhecimento como diferencial competitivo também. Nossa, a base é essa. Então, assim, eu acho que seria... De prever cenários, de como você prever novos cenários, de o que você terceiriza e não terceiriza, é o engate que vai complementar totalmente a dela, porque você vai entrar dentro da imersão da empresa, né? E aí, mais uma vez, independe de tamanho. Pode ser uma empresa que já está no mercado faz 10 anos e que precisa de um next level, que precisa entender e ou girar de um upgrade, assim, de uma melhoria. Tirar alguns parafusos de forma diferente, ou uma empresa de 4 a 10 funcionários também, que está começando. Porque, querendo ou não, essas dificuldades que surgiram, algumas pessoas se reinventaram, investiram, tiveram como investir. Alguns fizeram puxadinho só a empresa, né? Infelizmente, não tinha investimento, não tinha tempo, ele foi correndo de acordo com o processo vinha acontecendo. Então, a hora que a gente fala, cuide do seu conhecimento, cuide dos seus colaboradores, nós já estamos te ajudando a prever novos cenários, novas dificuldades, e você está preparado porque que está para vir aí, entendeu? Ô, Elis, fala para mim, dá uma carteirada aí, fala um pouco das empresas que você já atendeu, porque assim, a gente está aqui num exercício, eu busco sempre te ajudar, você sabe isso, a gente trazer para nossa realidade aqui, não que você precise, mas assim, a gente está sempre focado nisso, em trazer para cá mesmo esse tipo de assunto, porque, assim, quando você começa a falar, fala umas empresas aí que você participa, primeiro que é interessante falar assim, que sou formada em jornalismo, em comunicação, em ciência da computação, então tudo que eu ponho à mão, eu não vejo, além de entender de marketing, eu procuro já ver resultado, né, porque é muito exato, né, a ciência da computação, né. E aí eu fiz a formação da Crescimento em líder executivo, líder premium, curso de imersão, que você vê a dor e as vitórias de líderes 50... e de empresas. Quase 100 mil reais um curso desse, tá? Assim, E a empresa investiu, graças a Deus, porque ela me achou um líder. E foi muito engraçado. Você foi escolhida lá, que você fez a prova lá. Eu participei de uma gamificação com mais de 300 pessoas e eu ganhei a gamificação. E aí fui tendo um relacionamento muito legal com o pessoal do Crescimento. Na SBGC eu sou diretora de educação, sou certificada, sou especialista em GC, gestão do conhecimento. E as empresas, que nós atendemos, Sebrae, Sabesp, Metrô, Albert Einstein, fizemos um projeto muito grande que é eletronuclear, né? Quem não sabe é a que administra a concessionária de Angra 1, 2 e 3 de energia do país. Petrobras, fiz um trabalho muito grande de liderança e de formação de líderes sucessores dentro da Prodan, que é uma empresa mista, né, do governo, que são mais de 1.500 funcionários, que faz toda a parte de multa, de digital, de todos esses sistemas de impostos, de predial, tudo de São Paulo que você vê digital é dentro da Prodan. Legal. E nós passamos por essa transformação e eu fiz parte de todos os processos de mudança por ser líder e estar na área de gestão do conhecimento. E o que é interessante, por que é interessante formar líderes? Porque essas instituições, sejam públicas ou privadas, elas têm uma rotatividade muito grande. Todo mundo quer deixar seu legado, todo mundo quer deixar sua marca, mas para fazer isso tem que ter pessoas preparadas para assumir. Então nós fizemos um trabalho muito grande de formação de novos líderes, de mostrar o que era importante para a empresa terceirizar, o que ela tinha que proteger, o que era dela, que era o nicho e o ganho, né, o lucro da empresa. Então, N empresas, sim. Quando a gente fizer um próximo episódio, a gente vai falar mais especificamente sobre os serviços que você fez para essas empresas, algumas coisas que você pode mostrar. Os cases são muito e aí legais. Eu trago alguns cases também sobre essa área de gestão e qualidade. E tem serviços tão simples que o desdobramento é imenso e o benefício para a empresa e para os colaboradores maior ainda. Até que nós falamos, né, de gamificação para competências. Então, assim, o problema às vezes não está nem no investimento, está na cultura, está no olhar, na forma de você ver. Cultura e comunicação. Aí eu falo, pessoal, comunicação não é só como você aborda seu subordinado ou a sua equipe, o jeito que você fala. A comunicação é um processo. Ela permeia por toda a empresa, para tudo que ocorre lá dentro. É um processo de comunicação, é um papel que você preenche, você está entendendo? É algo que você coloca no portal corporativo, tudo é comunicação. Então você não pode ver a comunicação em uma pessoa. Quando eu trabalhei na Camargo, né, alguns anos, e quando você vê que você faz parte, e foi bom que eu tive essa experiência muito jovem, né?
que é aquele lance da gente esponja, né? Absorve muita coisa quando a gente é jovem, né? E quando você percebe que você faz parte de um processo em que, tipo assim, você tem uma importância fundamental, né? Mas você está inserido numa linha de processos gigantesca, que vai da presidência até o chão de fábrica, né? E então esse tipo de visão, por isso que acho que a gente começou esse projeto e deu tão certo desde o começo, porque eu tenho uma experiência na gestão, não só isso, eu trabalhei em outras empresas também, mas depois que eu descobri isso, é sobre isso que eu comecei a estudar e trabalhar sempre. Então, independente do que eu vim fazendo, era sempre voltado para a gestão, seja do conhecimento, sem saber que isso da existia, informação, seja da informação, organização, cultura, projetos, gestão né? de mudança, tudo isso envolve o quê, gente? Pessoa, a hora que você tá lá, eu preciso mudar a cultura da minha organização. Você tem que mudar a forma das pessoas pensarem da organização. Por mais que tenha as políticas que permeiam, os compliances aí das empresas, são pessoas que formam também essa cultura. Então, como mudar a forma de pensar? Como quebrar essa barreira do modelo mental? E a hora que você falou de pertencer, a hora que você cria essas metodologias, voltando para a educação para a gente fechar, a hora que você envolve o aluno como protagonista, ele tem essa noção de pertencimento, de fazer parte. E a escola só vai ganhar com isso, porque ela também vai aprender com isso. Ela vai criar novas metodologias de acordo com o perfil do seu público, com as necessidades, os anseios do seu público. Então, a hora que o aluno é o protagonista, ele faz o quê? Ele se vê como alguém que parte do processo. E ele é parte do processo. E ele fazendo parte do processo, ele vai beneficiar muito a escola. O próprio professor, ele não vai ser só ali para dar aula, fazer ali a grade, né, a programação. Ele vai poder contribuir para os projetos, para a inovação da escola. Eu acho que todo mundo aí tem a ganhar. E os pais, né? Muda até a forma do filho, a empatia, o comportamento dentro de casa. Esse foi o ponto de toda a conversa, né? A formação da liderança. Todo mundo ganha. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre adolescentes, enfim. Vamos quebrar os paradigmas, vamos inovar, não vamos ter medo de errar, mas eu tenho certeza que os resultados, pelo que eu já tenho experiência, pelos cases que eu vivi, são muito positivos e nítidos, principalmente para o resultado, né? Porque, querendo ou não, as escolas são um negócio. Elas têm que ter um retorno, elas precisam estar em pé, tem que ter algo financeiro, né? E muitas vezes os problemas não são tão diferentes assim. A realidade a forma mas as de questões você abordar. Parecidas, né? É a forma de você conduzir que vai trazer outros resultados e melhores. Bom, parabéns por tudo, parabéns pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho, parabéns por estar disposta a trazer esse tipo de assunto para cá. Desde a primeira vez que você entrou aqui com essa disponibilidade foi que talvez a gente tenha se conectado, porque entrega muito, você gosta dessa entrega e tal, eu acho que vai dar muito bom essa parceria, já deu, né? Então a gente vai pôr data ainda em algumas apresentações que a gente vai fazer, algumas coisas que a gente vai fazer um barulho aí. E quando a gente tem essa mentalidade da gestão do conhecimento, qual que é o propósito? O maior propósito do conhecimento é compartilhar. Porque o conhecimento é aquilo, quanto mais você dá, mais você tem. Porque a hora que você está doando, você também está aprendendo. A hora que você está ensinando, você está aperfeiçoando o seu conhecimento. Então, você já percebeu, eu não tenho limite em doar conhecimento, as minhas experiências, eu tenho prazer, eu sinto muito mais feliz do que, de repente, a pessoa que está recebendo, entendeu? Então, eu não tenho Exato. limite. Então, se você gostaria de absorver um pouco de conhecimento comigo ou com a Elis, entre em contato com a gente, passa aqui, entra em contato com as redes sociais, vem tomar um café, deixa o like aqui nesse vídeo, escreve um comentário aqui, compartilha o nosso vídeo para aquelas pessoas que você acha que vai ser interessante, que isso vai ser benéfico. Aí compartilha nem que for para me zoar, não tem problema. O importante é compartilhar, espalha. Show de bola. Obrigado, gente, valeu, tamo junto. Obrigada, pessoal, pela atenção também de vocês.